Só que aí que está a grande questão. Por que inventamos todos esses métodos? Né? Qual a importância de evitar a reprodução? Né? E aí eu geralmente faço essa reflexão. É importante a gente refletir sobre aquilo que a gente está aprendendo. Né? Por que evitamos? Por que esses métodos são inventados, são tão importantes de serem propagados? É para impedir aí o desenvolvimento, a reprodução de gente que a gente acha que não deveria, que não são pessoas que têm boas ações, como tem nesse meme aqui, tá? Um cara que estacionou e alguém na calçada, alguém botou assim, não, você estacionou na calçada, por favor, não se reproduza, ainda botou uma camisinha para ele. Não, não foi por causa disso, tá? Não é por causa disso aqui. É para fazer mais amor e menos guerra? Também não é por causa disso aqui, tá? Sou a favor também de fazer mais amor e menos guerra, mas os métodos contraceptivos não foram para incentivar fazer com que as pessoas façam mais, tenham mais relações sexuais. Isso aqui também não, tá? Não é para incentivar que as pessoas tenham mais, para que as pessoas se relacionem mais, não é, ok? Vai ter gente discutindo, vai falar que mas aí por que existem essas coisas? As pessoas fazem mais. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. E aí vamos mostrar. A gente tem que discutir isso aqui de uma forma bem aprofundada, que não vou fazer isso na videoaula, senão vai ficar muito mais longa, ok? Mas isso aqui é legal, quero discutir com vocês isso aqui no plantão de dúvidas. Aí eu trouxe esse gráfico aqui mostrando para vocês o seguinte. Isso aqui é uma taxa da fertilização total. E aí tem aqui o nascimento de crianças por mulheres lá no ano de 1950 a 1955. Então essa taxa aqui está relacionando mais ou menos quantos filhos uma mulher tinha ali. Mulher que eu digo no geral, tá? Das nações aqui. Okay? É claro que umas poderiam ter a mais do que está mostrando aqui, e outras poderiam ter a menos. Isso aqui é uma média. Então, por exemplo, todos os países estão com essa coisinha escurinha aqui. Cada mulher tinha de 8 a 9 filhos ao longo de sua vida. Cara, quando você põe isso a um nível de multiplicação pelo total da população que existe, vamos botar assim, vamos botar que um país tenha, sei lá, 10 milhões de mulheres. Você põe cada uma delas tendo de 8 a 9 filhos. É um crescimento populacional gigantesco. É muita coisa, tá? Isso aqui são dados das Nações Unidas, tá? Que tentando prever como é que vai ser ali o crescimento populacional humano geral. E aí isso aqui é uma taxa de 1950 a 1955. Então, veja que tem aqui a maioria dos países aqui estão ali com essas taxas bem escuras aqui, ó. Os que tem bem pequenininho assim, que seriam ali o de 1,8 ali a 2,2, são bem poucos, né? Aqui mais para cá, aqui para o norte da Europa, norte da Ásia aqui. Acho que é só esse aqui. Europa não, Europa aqui já está bem pequenininha aqui já, tá? Europa já está bem assim, oeste da Europa assim já está bem tranquilinho. E aí o seguinte, pensa o seguinte, se você tem uma grande quantidade de nascimentos, o que isso interfere a nível global, tá? E aí eu trouxe esse outro gráfico aqui, que na verdade está em forma de vídeo. E aí eu vou ativar esse vídeo aqui para você ver. Esse gráfico aqui é interessante. Vocês podem ver nesse site que eu botei aqui em cima. E o que acontece? A gente acaba tendo... Deixa eu ver aqui, deixa eu mudar esse ponteiro. Não consigo. E aí é o seguinte, ó, vamos lá. E aí esse gráfico aqui, ele vai mostrando aqui, cada segundo desse gráfico, ele mostra as mudanças ali nessa taxa total de nascimentos de filhos ali por mulheres ao longo dos anos. Perceba que desde 1950 vai diminuindo praticamente em todos os países. Por que vai diminuindo? Porque o uso dos métodos contraceptivos foi se tornando cada vez mais acessível, mais populoso. Essa é uma correlação. A segunda correlação é a educação, o nível educação, as pessoas tendo uma educação um pouco mais acentuadas, um pouco mais
permanentes, assim, estudando, conhecendo coisas cada vez mais, tanto a nível técnico quanto a nível geral, social, elas decidem ter menos filhos. Então, você vê hoje, por exemplo, tem muitos países onde a taxa de nascimentos ela é tão pequena porque teve tanto incentivo para isso, que os países fizeram ações para ter o contrário, para ter pessoas fazendo filhos, porque senão você vai ficar com uma população com muitos idosos e poucos jovens. E isso aí dá vários problemas a nível social, tá? Então, esses métodos contraceptivos, aí você tem que olhar o outro lado. Se você também tem uma população onde você tem muitas pessoas, você também vai ter um problema ali de superpopulação. E aí que foi o problema da China durante muitos anos. Então, para quem não sabe, vocês devem ter estudado talvez isso na China. Na China, talvez isso em geografia. Então, a China ela tinha uma lei de que as pessoas só poderiam ter no máximo um filho. E, assim, quem tivesse mais de um filho, eu nem lembro o que acontecia que tivesse mais de um filho, mas era lei, as pessoas só podiam ter um filho, porque a população estava crescendo muito rápido. Então, assim, você começa a ter problemas de abastecimento alimentar, de abastecimento de questão de moradia, você começa a ter mais conflitos entre as pessoas. Então, o crescimento exacerbado é um problema a nível social. O crescimento muito pequeno também é um problema, porque aí você começa, depois de um tempo, você vai ter muitos idosos, poucos jovens. Então a questão ali você tem um equilíbrio, tá? E aí quem me conhece sabe que eu sempre falo isso. O segredo da vida dentro da biologia é o equilíbrio, ok? Então é interessante pensar nisso nesse nível. Esses métodos contraceptivos, eles têm a sua principal função trabalhar aí para impedir que a população mundial chegue num nível muito grande. Muito grande. Não é impedir o crescimento da população, mas é impedir o crescimento exacerbado, tá? Mas perceba que tem alguns países aqui, esse aqui é um dado de 2015. Eu pesquisei dados mais recentes, mas eu não encontrei muitas coisas robustas, tá? Os dados mais robustos que eu encontrei foram de 2015. Tinha alguns de 2017, 2018, mas eu preferi usar de 2015. Até porque de 2015 para cá, posso ter certeza que não mudou muita coisa. Então aqui de novo, ó, aqui o gráfico aqui, vocês veem, volta o vídeo, vê isso aí de novo, é interessante para ver. Então esse aqui é um outro gráfico mostrando a taxa de fertilidade global, tá? Agora aqui não é de país por país não, aqui está mostrando a global. Então lá em 1950, considerando assim todos os nascimentos ali de todas as mulheres, de filhos dessas mulheres, lá de 1950, você poderia dizer que você tinha ali cada mulher dando origem aí a 4, 5 filhos, ok? Isso em 1950. Então perceba aqui por esse gráfico que ele vai descendo ao longo dos anos. Ó, de novo, analisa primeiro os anos, porque está aqui no eixo X, tá? O eixo X, ó, o eixo X aqui. Então, então estou vendo aqui ao longo dos anos. Daí a gente vê o que acontece ao longo dos anos. Você tem lá uma redução da taxa de fertilidade global. E aí você vê que ele aumenta às vezes um pouquinho, e aí reduz. E hoje ele está aqui na casa aqui dos 2,5, tá? Então, o que está acontecendo hoje? Cada mulher, assim, de 1950 até aqui, estava tendo muitos filhos, tá? Praticamente reduziu pela metade. Hoje, assim, a gente tem assim cada mulher tendo 2,5 filhos, né? Não tem como nascer 2,5 filhos, né? Então a gente considera aí, põe aí entre 2 e 3, tá? Assim, entre 2 e 3 é uma coisa interessante você pensar desse lado. As projeções para o ano que vem, para os próximos anos, é que isso aqui se reduza de 2,5 para 2, 1,7, 1,8, tá? Isso ali a nível impedir uma grande população é interessante. Isso pode ser utilizado, pode ser feito com incentivo de maior uso de métodos contraceptivos, mas não é só isso, tem toda uma questão da educação, tá? E sempre relacionando, fazendo a questão social, tá? Poxa, eu já tenho uma população aqui que é muito carente, num país que é extremamente desigual. Será que eu incentivar uma maior taxa de reprodução vai ser interessante para o futuro?
Então tem que sempre pensar desse lado. Esses gráficos aqui, eles não podem ser vistos sem você analisar assim as questões particulares de cada nação, tá? Por isso que esse gráfico aqui, ele não diz muita coisa, ele diz a nível global. Mas cada nação pode estar com um nível muito maior aqui em cima, por exemplo, ou pode estar já com um nível bem baixinho aqui em 1. Ok? Então cada nação aí, ela tem que ter a sua própria regulação, ela não pode se basear só nisso aqui. E aí então, isso que a gente chama assim, para você ter noção disso tudo, você conhecer métodos contraceptivos, para você saber se seria interessante ter um filho agora ou não, tá? Você tem todos uns programas de várias prefeituras aí que trabalham com planejamento familiar. Então isso tudo que a gente está trabalhando aqui, os métodos contraceptivos, a um nível político que eu digo de atuação médico, atuação de enfermeiro, atuação de outros profissionais da área de saúde, eles trabalham com um nível que a gente chama de planejamento familiar. Então esse planejamento familiar ele pode ser feito numa clínica da família aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Então esse cartazinho aqui na esquerda é um cartaz aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então essas aqui seriam as propostas, tá? Pra gente trabalhar no plantão de dúvidas, tá? Seria trabalhar um pouco sobre a eficiência das pílulas de acordo com outros fatores. O bloqueio do encontro dos gametas faz com que a mulher seja infértil? Eu já falei que não, tá? Mas por quê? Isso que a gente quer discutir. E por que a contracepção, isso é que eu quero mais discutir com vocês, ela é mais voltada para as mulheres? Porque para os homens ali só tinha a camisinha e a vasectomia, tá? Então, assim, sendo que a camisinha ela é para os dois, né? Tem a camisinha masculina e a camisinha feminina. Se bem que a camisinha feminina veio bem depois da masculina. Mas eu não posso estar falando besteira, eu acho que não veio tão depois assim não. Mas o que é interessante pensar? A maioria é voltada para as mulheres. E aí, mulher, você sabe por que é isso? Isso é uma coisa interessante para a gente discutir, ok? Então, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.